E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao canal Robenilson Matos. É um prazer falar contigo. Tipos de oração que te aproximam do primeiro amor é o que você vai ver nesse vídeo aqui, um vídeo muito especial que eu reservei aqui para você e para você ter uma melhor clareza dos tipos de oração, da profundidade de orações que você pode ter, que nós podemos ter, tá? Para que nós possamos aí alcançar patamares espirituais elevados, para que nós possamos nos aprofundar mais espiritualmente, para que nós possamos crescer mais espiritualmente, tá certo? Mas primeiro eu queria fazer uma pequena definição de oração. A definição, segundo alguém disse, ela é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamentos, né? Mas para mim, a oração é uma conversa que você tem com Deus, né? Você tem uma conversa com Deus. Alguém pode até dizer assim, não, mas espera aí, oração não é conversa, oração é um monólogo. Na verdade, eu acredito e tenho experiência disso, que ela não é um monólogo, tá? Você é uma conversa, você conversa e Deus conversa contigo, Deus fala com você, né? Então ele faz isso quando a gente se aproxima dele. É claro que haverá tipos de oração que eu vou mencionar aqui dentro desse contexto que eu estou falando aqui para você, em que você vai ver que realmente não há resposta. Por quê? Por que não há resposta? Porque não há profundidade. Enquanto mais profundidade, né, mais relacionamento se tem e com certeza mais resposta. E o mesmo Deus que falava com os profetas, da Bíblia, do Antigo, do Novo Testamento, né, dessas pessoas que serviram a Deus e que fizeram grandes obras, é o mesmo Deus de hoje. Então ele pode sim falar com você, ele pode sim ter uma conversa com você, ele pode sim é, ter uma proximidade com você. Basta unicamente uma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa buscá-lo, né? A gente precisa realmente estar próximo dele. A gente precisa a cada vez mais buscá-lo em oração. Então ele disse assim na sua palavra, né? Batei, batei e abri-se-vos-á. Buscai e me encontrareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Foi isso que ele disse na palavra dele, né? Então, alguns dos tipos de oração que eu queria deixar aqui para você que te aproximam do primeiro amor. Neste canal aqui você vai ver conteúdos que te levam ao primeiro amor e eu creio que o primeiro amor é o melhor de Deus para a sua vida. Então, você aprendendo isso daqui, essas coisas são essenciais para que nós possamos ter uma vida cristã abençoada, próspera, crescente, profunda com Deus, tá certo? O primeiro tipo eu coloquei aqui, é um tipo de freio de mão puxado. Só para a gente ter uma analogia e você entender melhor, imagina que você tem um carro e um carro está estacionado. Esse carro está estacionado, esse carro está com o freio de mão puxado, esse carro está engatado uma marcha e esse carro está lá paradinho. Esse carro está lá paradinho, ele está desligado, ele está quieto lá no canto dele. Então, o que que acontece? Quando alguém quer fazer um movimento com esse carro, com tudo isso que eu estou falando para você, se alguém chegar atrás dele e tentar empurrar esse carro, tentar fazer com que ele se movimente, o que que acontece? Não vai acontecer nada. Por quê? Porque ele está ali com o freio de mão puxado, né? Ele está com o freio de mão puxado. Então, é isso que eu estou falando aqui. Qual o primeiro tipo de oração? É aquele tipo que ele simplesmente não existe. Ele tá ali, você está ali com o freio de mão puxado. Essa oração ela não existe. Não é que seja pouca, ela simplesmente não existe. E aí você pode falar assim, mas alguém é cristão, alguém vai na igreja, alguém diz servir a Deus e não tem assim, tem menos do que zero de oração? Isso. É esse primeiro que eu estou falando para você. Tem menos do que zero de oração. Zero. Sabe o que é zero? É zero. Então, assim, com o freio de mão totalmente puxado. Por quê? Porque simplesmente esse movimento ele não existe. É igual o carro que eu estou mencionando. Esse movimento ele não existe porque está parado, porque está estagnado, porque não há movimento. O segundo
eu diria assim que é aquele morre-morre. Se você sabe, quando alguém está começando a dirigir, o que que acontece? A pessoa pega o carro e ela vai sair no carro. E você sabe que o carro ele dá aqueles trancos, né? E a pessoa vai dando aqueles trancos porque ela não tem a habilidade ainda de dirigir, né? Então é isso que eu estou falando para você aqui, só para a gente entender melhor, né? Esse segundo tipo de oração é aquele morre-morre, ou seja, é aquele inconstante, né? Uma vez sim, 10 não. Uma vez sim, 10 não. Uma vez não, outra também, e outra também. Uma vez não, e a outra também. Então, assim, não tem uma constância, sabe? Não é inconsistente, totalmente inconsistente. Você ora hoje e ora só no mês que vem, sabe? E ora um pouquinho hoje e ora só no outro semestre. Enfim, é totalmente inconstante, sabe? Não começou a andar direito. Não é como esse carro que eu estou falando para você. Não começou a andar direito, não tem constância, não anda, não sai do lugar direito. Porque porque não, sabe, não andou, não desenvolveu. Então, o terceiro tipo de oração que eu queria falar para você é a oração dos 30 segundos. Então, o que que é essa oração dos 30 segundos? É assim, é, imagina que o carro está lá parado. Esse carro que a gente está mencionando aqui, ele está lá parado. E aí, você quer fazê-lo andar, você quer fazê-lo se movimentar, você quer fazer ele ir para algum canto. A primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa funcionar ele, não é verdade? Você precisa funcionar. Então, o que é essa oração de 30 segundos? É você ter o carro ligado. Só que essa oração de 30 segundos, como eu estou aqui falando para você, ela é só antes de dormir, às vezes, e com a duração mínima de 30 segundos. Por isso que eu coloquei aqui 30 segundos. Porque essa oração ela tem uma duração tão mínima, que ela não chega nem a um minuto. Sabe aquele negócio, Senhor, me perdoa, é hoje, em nome de Jesus, amém. Isso, entendeu? E assim, pasme você, é uma oração muitas vezes feitas por muitos cristãos que não tem tempo de orar, não tem um tempo reservado para orar. Eu muitas vezes já caí nessa inconstância que eu falei agora há pouco, também já caí nessa oração de 30, nesse período de 30 segundos, porque às vezes a gente tá para baixo, a gente tá mal-humorado, a gente não tá legal, e aí a gente não, em vez de a gente buscar em oração, a gente faz o contrário, a gente deixa de orar, né? Então assim, essa oração de 30 segundos é como se o carro tivesse ligado, sabe? Ele tá ligado ali, mas ele não saiu do canto. Ele não saiu do canto. Essa oração de 30 segundos é como se o carro tivesse ligado e ele não saísse do canto. Então, assim, os tipos de oração que te aproximam ao primeiro amor, a gente vai já começar a ver. Porque esse de ele estar com o freio de mão puxado, esse que está no morre não morre, essa oração de 30 segundos, elas não nos aproximam. Por quê? Porque realmente não há oração. Né? Não há oração. Imagina você que tem alguém que você ama, que você gosta, que você admira, que você gostaria de estar junto, e você conversar apenas 30 segundos com essa pessoa. O que que dá para fazer com 30 segundos? Dá para ter aprofundar um relacionamento em 30 segundos? Não dá, não dá. Imagina só o rapaz interessado na moça e ele vai conversar com ela, mas ele conversa assim esporadicamente, né? Nem todo dia, ele conversa assim esporadicamente com ela 30 segundos. Dificilmente ele vai conseguir engatar um namoro, um noivado ou quiçá um casamento, né? Então, assim, 30 segundos não tem como a gente ter profundidade, não tem como ter um relacionamento profundo. É só um oi, oi, um tchau, tchau. É aquele conhecido seu, não é aquele amigo, não é aquele familiar que você ama, não é essa pessoa, é aquele conhecido que você passa na rua e fala, e aí? Bom, e ele fala, e aí? E pronto, a conversa acabou aí. Então, para muitas pessoas, o que acontece se a gente não vigiar?
a gente cai nessa, o que acontece é que esse relacionamento fica restringido a isso. A gente ter esse relacionamentozinho de 30 segundos, a gente ter esse relacionamentozinho de 1 minuto, né? Então, assim, são coisas que dificilmente nos aproximam de Deus. Na verdade, eles são sintomas que nós estamos frios na fé, que nós estamos fracos, que nós estamos inconsistentes na fé, né? Então, assim, a quarta coisa é uma oração de até uns 5 minutinhos, né? Eu diria de 1 a 5 minutinhos. Então, essa oração também é muito utilizada, né? E aqui, eu não estou falando assim somente o tempo, tá? Mas eu estou falando aqui da proximidade. Por exemplo, você não conversa só com a tua esposa ou com o teu esposo 5 minutinhos por dia, não é? Para a gente ter um relacionamento mais, né, profundo com alguém que a gente ama, a gente conversa mais, né? Então, assim, Deus, ele exige de nós para nós darmos prioridade a Ele, né? Ele fala assim o primeiro grande mandamento é o quê? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então ele exige de nós que nós tenhamos ele exige de nós que nós tenhamos que nós demos para ele essa prioridade, que ele seja primordial, que ele seja o primeiro, né, na nossa vida. Então, assim, para ele ser o primeiro, a gente dando assim de 1 minutinho até 5 minutinhos, fica meio complicado, você não acha? Fica meio complicado. É só o que consegue conversar, sabe? Uma conversa limitada, tem uma conversa limitada. Geralmente, essas orações de 1 minutinho, de até uns 5 minutinhos, elas são baseadas em só pedido. Então, assim, a pessoa começa a orar, ela tem uma lista enorme de pedidos, ela faz esses pedidos, finalizou os pedidos, ela acabou a oração. Geralmente são pedidos somente pela pessoa, né? Ela não pede por mais nada, ela pede por ela mesma, e ela tem uma lista, e ela fala essa lista, e ela pede, e às vezes pede por um ou por outro, mas assim, 80, 90% é só para ela, e finalizou e boa, já era, entendeu? Então, assim, esse tipo de oração também, eu diria que ele te aproxima um pouquinho, mas só um pouquinho, porque assim, oração não é só pedir. O pedido está incluído na oração, mas a oração não é só pedido, entende? Então, assim, a oração tem adoração, ela tem pedido, ela tem reverência, ela tem um monte de coisa que a gente pode falar só dessas coisas no que tem na oração em uma outra oportunidade aqui. Se você quiser, até comenta aqui nos comentários aqui como que o que você gostaria de aprender mais sobre oração, e a gente vai fazer um vídeo específico só sobre isso. Com certeza eu vou te atender aí, tá certo? Então, assim, só 5 minutinhos. Então, assim, quatro coisas que não te ajudam, que não te aproximam muito do primeiro amor, que não te aproxima da profundidade com Deus, que não te aproximam. É essa oração com freio de mão puxado, sabe? Que não existe, ela simplesmente não existe. Ou essa oração morre-morre, que tem uma inconstância, sabe? Não tem uma constância diária, não tem uma constância semanal, não tem uma constância, não tem nada disso. Aquela oração de 30 segundinhos, que 30 segundinhos, né? Só ali, Senhor tem misericórdia e só, né? Ou aquela oração de até uns 5 minutinhos com aquela lista enorme de pedidos que só são pedidos e só pela pessoa. Até você consegue conversar, mas tem uma limitação clara de tempo, né? Porque você não consegue conversar mais, você não consegue dialogar mais, né? E agora eu venho com 4 coisas que realmente vão te trazer, que vão te aproximar do Senhor, que vão aí te aproximar do primeiro amor, que a primeira coisa é o quê? Aquilo que diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, né? Essa é a primeira coisa. Também diz orando em todo o tempo. Então a Bíblia diz claramente que
tem um tipo de oração, né? E esse tipo de oração é você orar em todo o tempo. Mas como é que seria isso? Aí você fala assim, mas espera, eu não tenho que trabalhar, eu não tenho os meus afazeres, eu não tenho que fazer, suprir as minhas necessidades, as minhas coisas. Sim, tudo isso, claro, você vai fazer, eu e todos nós vamos fazer. Mas o que o texto está falando é que orando em todo o tempo, orando sem cessar, ou seja, você pode estar no teu trabalho e a tua mente está ligada no Senhor. Você pode estar na aula e a tua mente está ligada no Senhor. Você pode estar em qualquer lugar, seja no passeio, seja em casa, cuidando dos seus afazeres, seja na sua família, em qualquer lugar, com a sua mente voltada ao Senhor, né? Você pensando como diz a palavra em outra oportunidade que diz assim, é, orando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Então, o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo assim, ó, você pode cantar, salmodiar, você pode pensar em mensagens, você pode pensar em músicas que te levam mais perto de Deus, você pode pensar nessas coisas e você pode passar o dia todo com Deus, certo? Além do tempo que você já fica sós com Ele, né? E a gente vai já chegar lá, tá? Então, assim, você pode ficar assim, orando em todo o tempo, orando em todo o tempo. Você pode, assim, não é somente você ter um encontro com o Senhor reservado naquele horário, né? Você pode ter, assim, uma oração contínua, uma proximidade contínua. Isso me lembra muito no Antigo Testamento, quando tinha o fogo no altar. Eu acredito que você saiba. E o fogo no altar, ele não era apagado, sabe? Ele funcionava quando estava tudo funcionando direitinho, né? As ofertas, as ofertas no templo e tal. Ele funcionava dia e noite aceso, e dia e noite aceso estava subindo a fumacinha de lá, né? Ou seja, aquilo quer dizer assim, dia e noite a adoração estava subindo, dia e noite a, a, a adoração, né? O louvor, né? Estava subindo. Então, esse altar ele tem que estar presente em nossos corações para que eu e você possamos ter assim, possamos orar em todo o tempo, possamos estar gratos em todo o tempo, possamos louvar o Senhor em todo o tempo, possamos lembrar de hinos, de salmos, de cânticos espirituais, possamos estar em todo o tempo, como a Bíblia diz, né, tendo essa oração sem cessar, estando próximo do Senhor em todo o tempo. Então, esse é o primeiro tipo de oração que te leva mais perto do primeiro amor. Se algum dia, meu amado, eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas se você parou de viver o primeiro amor, orar em todo o tempo vai fazer com que você restaure em você esse primeiro amor. Vai fazer com que restaure essa paz, vai fazer com que restaure essa alegria, vai fazer com que restaure esse gozo, né? Esta felicidade vai fazer com que restaure todas essas coisas perdidas por algum motivo devido ao tempo já passado, tá certo? Então a segunda coisa que é muito importante também é assim, ó, um alto grau de relacionamento, né? Em Lucas 6:12, eu vou ler aqui para você, diz assim, ó, e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite toda em oração. Antes até de eu entrar nesse ponto aqui, eu queria falar, antes de eu entrar no alto grau de relacionamento, eu queria falar sobre um bom grau de relacionamento. A segunda coisa, um bom grau de relacionamento. Jesus falou em Mateus assim, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está no céu. Então, o que ele está dizendo? Você vai reservar um tempo do teu dia, você vai reservar um tempo do teu dia em que você vai entrar no teu quarto, vai fechar a tua porta e vai orar ao Senhor. E o Senhor vai te recompensar. Você vai orar ao Senhor, você vai reservar um período do seu tempo para você entrar ao Senhor diante de súplica. Meu amado, tu já viu
que os muçulmanos param 3 vezes por dia, toda vez que a buzinazinha toca lá e é hora de orar, eles param e oram, entendeu? Pega a coisa deles, vão para o templo e oram. E a gente não consegue muitas vezes, isso eu falo para você porque eu já fiz, muitas vezes não consegue fechar a porta do nosso quarto e orar, nem que seja 5 minutinhos. Um absurdo isso, não é verdade? Então, assim, ó, um grau de relacionamento é você ter todo santo dia, todo dia, você ter um tempo reservado, um espaço reservado em que você fecha a porta do teu quarto e ora, você entra num lugar sozinho e ora, você faz isso sozinho, entende? Então a terceira coisa é um alto grau de relacionamento. Foi isso que eu falei agora, né? Que Jesus aconteceu que naquele dia saiu ao monte a orar e passou a noite toda em oração. Agora eu te pergunto, quantos de nós, sem estar passando por uma crise terrível, já orou várias horas ou até passou a noite toda em oração? E eu não estou falando aqui de vigília na igreja com um monte de irmãos e tudo mais, bonitinho, com gincana, com aquilo, com isso, Eu não estou falando disso. Jesus tá falando aqui que ele estava sozinho, que ele foi orar sozinho e que ele não estava nesse momento aqui passando por uma crise terrível, não, sabe? Né? Eu não estou dizendo que quando a gente não está passando por uma crise, não é válido a gente buscar. É claro, quando a gente está passando por uma crise, né, a gente tem mais essa força para buscar. Mas eu estou dizendo é que, mesmo com crise ou sem crise, nós temos a força necessária para passar várias horas em oração, né? Ou para passar até a noite toda em oração. Tem um outro texto em que Jesus saiu ao anoitecer e voltou por volta das 4 horas da manhã. Então aí foram 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, cerca de 10 horas de oração. Aqui ele diz que passou a noite toda em oração. Então Jesus tinha o hábito, olha só que coisa, o hábito de orar várias e várias e várias horas. Ele tinha o hábito de orar várias e várias horas. Então, meu amado, a gente precisa primeiro ter o hábito. Por isso que foi um grau de relacionamento você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar. Isso quer dizer, implica em hábito. E nós temos o hábito. Nós não temos o hábito de tantas coisas, né? Nós temos o hábito de tantas coisas. Por exemplo, você deve ter escovado o dente hoje. Eu acredito que sim, né? Você atentou para isso? Você levantou e falou assim: nossa, hoje eu estou com preguiça de escovar o dente, eu não vou escovar o dente. Não, você simplesmente levantou, foi lá, escovou e pronto. Foi assim que aconteceu, entendeu? Por quê? Porque você sabe os benefícios que vai ter. Você vai ter a boca limpa, você vai poder falar perto das pessoas, né? É higiene para sua boca, tudo isso você sabe. Então, assim, você já sabe os benefícios. Então, a oração tem inúmeros benefícios, tem muitos benefícios, né? Ela nos aproxima de Deus, ela nos fortalece, ela nos faz ter uma intimidade maior, ela nos faz ter uma conversa com Deus, ela nos faz entender muitas coisas, e isso é maravilhoso, entende? Então, assim, você e eu precisamos ter o hábito, primeiro, né? E aí a gente precisa ter o hábito, esse hábito crescente, fazer igual a Jesus. Passou várias horas, tá? E isso não era um peso para Jesus, né? Tem gente que não gosta nem de vigília. Falou em vigília, o camarada pula lá longe. Então, assim, Jesus tinha o hábito e ele ia lá e ele passava horas, 10 horas, e ainda tem um último grau, e esse grau te aproxima do primeiro amor, esse grau te aproxima de Deus. Essa última coisa que eu vou te falar aqui, ela é uma das coisas mais importantes, e ela vem acompanhada não só de oração, mas de oração e jejum. Então, Mateus capítulo 4,
Diz assim, ó, deixa eu até ler aqui para você aqui, ó, Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus foi ao deserto. Lá ele ficou só, olha ele só de novo, tá? Ele só de novo. E lá ele foi tentado 40 dias e 40 noites. E lá ele ficou em oração e jejum. Então, o mais alto grau para nos aproximar do primeiro amor, para nós termos uma profundidade com Deus, para nós termos para nós nos fortificarmos, é o quê? É você fazer um jejum. Lembra que Jesus fez aqui 40 dias, Moisés fez 40 dias também. E Moisés fez 40 dias, Elias fez 40 dias também. Então, eu entendo que a Bíblia diz que o limite máximo é 40 dias. Então, assim, você pode fazer um jejum de um dia, de 2, de 3, de 5, de 10, de 20, como o de Daniel, né, de 21 dias. Ou você pode fazer um jejum até maior, né? Não sei quanto você consegue fazer, nem sei se você sabe como fazer um prolongado, né? Mas assim, é primordial, é essencial que você faça isso para você conseguir se aproximar mais de Deus, né? A Bíblia diz que Elias jejuou e orou 40 dias, né? Mas também quando ele orava, caía fogo do céu, né? A Bíblia diz que Moisés jejuou e orou 40 dias, mas ele esteve na presença de Deus e o próprio Deus escreveu nas pedras dos dez mandamentos e ele desceu. Jesus jejuou 40 dias, mas ele se fortificou para ter o ministério dele de 3 anos aqui na Terra e simplesmente mudar a história da humanidade. Então aí eu te pergunto, qual é o objetivo desse jejum prolongado seu? Né? Qual o objetivo que você precisa alcançar? Essa é a pergunta melhor. Qual o objetivo que você precisa alcançar? Se você precisa alcançar um objetivo, você tem que fazer um jejum e oração. Isso vai te aproximar mais de Deus e isso vai fazer com que as suas chances aumentem, né? Para que Deus te responda, para que Deus venha a teu favor, para que Deus faça as coisas acontecerem, né? Às vezes as coisas não estão dando certo para você, ou às vezes você não está entendendo por que as coisas estão acontecendo dessa forma ou daquela, e aí você precisa de fazer essa oração, de ter esse tempo de oração, de buscar a Deus em oração, de orar em todo tempo, né? De ter o hábito de orar, de aumentar esse grau de relacionamento, como eu mencionei aqui, como Jesus passava horas e horas em oração e até a noite toda em oração, ou até você ir no mais alto grau, que é o que? Você correr e fazer um jejum e uma oração prolongados. Tá certo, meu irmão? Então, esses são os tipos de oração, né, que te aproximam mais de Deus, que te aproximam mais do primeiro amor, né, que vão fazer você restaurar a tua paz, que vão fazer você ter uma guinada maravilhosa na tua vida espiritual. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Fica com Deus e até a próxima.